Cordiais saudações, eu sou o Padre Policarpo e bem-vindos ao meu canal. Bom, o senhor Jackson, que é um protestante calvinista, presbiteriano, ele deixou um comentário num dos meus vídeos sobre a Igreja Ortodoxa, onde ele pontuou que ele concorda em parte com a Igreja Ortodoxa, que ela tem tradições mais saudáveis que a Igreja Romana, mas no entanto tem ensinamentos heréticos. Pelo fato de ele ter sido muito educado com a minha pessoa, não ter usado ad hominem, que é uma coisa rara entre os adversários que eu tenho, eu vou ser cordial com ele, tá? Vou ler o texto dele, que está aí na tela, que vocês podem ler também, podem acompanhar. Eu vou ler o texto. E esse é o meu primeiro vídeo, vai ser essa série sobre a virgindade perpétua de Maria, tá? E este primeiro vídeo eu já vou encaixar com o segundo, que é a minha resposta bíblica, provando através dos evangelhos do Novo Testamento e também fazendo referência ao Velho Testamento, que Maria é sempre virgem. Bom, vamos lá. Vou ler o texto dele e depois, vou tecer alguns comentários breves. Vamos ao comentário do Jackson. Bom dia, padre. Permita-me tecer alguns comentários. Concordo que a Igreja Ortodoxa preservou mais tradições saudáveis do que a Igreja Romana. Tradições essas que, em partes, também seguimos como cristão protestante. Presbiteriano no meu caso. Exemplo, tempos litúrgicos, cântico dos salmos, liturgia coerente de culto e etc. Porém, é impossível afirmar que a Igreja Ortodoxa é perfeita em sua tradição, uma vez que ela adota tradições heréticas e contrárias à doutrina dos apóstolos, como, por exemplo, a virgindade perpétua de Maria, sendo que explicitamente exposto que Jesus teve irmãos, conforme escrito nos evangelhos de São Marcos e São Mateus, além dela ter permanecido casada com José, conforme está escrito nos demais eventos bíblicos que sucedem, que por si só já é evidência suficiente. Oração para os mortos, sendo um ato mandativamente proibido pelo próprio Deus no Antigo Testamento. Romanos 14:12. São Paulo diz que a salvação é individual e cada um dará contas de si. Cada um dará contas de si mesmo a Deus. Enfim, citei essas duas como exemplo de que essas são tradições que divergem diretamente da tradição dos apóstolos e até mesmo dos pais da igreja. Enfim, padre, desejo saúde e paz. Um abraço. Bom, eu também te desejo saúde, paz e um abraço e desejo sinceramente que você se converta à Igreja Ortodoxa. Mas você tem seu livre-arbítrio, eu creio no livre-arbítrio, já que eu não sou calvinista, e assim, essa já é uma tradição muito posterior, que os apóstolos não conheceram essa, por exemplo, doutrina da corrupção total da natureza humana. Não existe na Igreja Ortodoxa, nunca existiu. Isso veio com Agostinho de Hipona, já tardiamente, no século V, que a Igreja Romana adotou, e depois o protestantismo na sua rabeira. Bom, obrigado aí por seu escrito, obrigado por contestar educadamente, Jackson. Eu vou responder. E assim, primeira coisa, a reforma ela é estranha, porque Jesus Cristo disse que as portas do inferno não prevaleciam contra a igreja. Então, se a igreja se corrompeu nos primeiros séculos, então Jesus mentiu. A sua promessa de Mateus 16, de 13 a seguintes, que as portas do inferno não prevaleceram sobre ela, contra ela. Se houve reforma, então mostra que Cristo era um farsante mentiroso. Então nem deveria existir reforma, já começa por aí,
Quanto a essas tradições heréticas, não tem tradição herética nenhuma, né? Nesse primeiro vídeo que está colado com isso, eu já vou mostrar isso, tá? Cordiais saudações, eu sou o Padre Policarpo e bem-vindos ao meu canal. Um protestante veio educadamente e deixou os comentários dizendo que ele concorda em parte com a Igreja Ortodoxa, que ela preservou mais tradições que a Igreja Romana, mas mesmo assim ela tem alguma coisa de herética, como por exemplo a virgindade perpétua de Maria. Então eu vou fazer uma série de vídeos respondendo a esse protestante, tá? Respondendo a esse protestante, mostrando que a doutrina da virgindade perpétua, eu vou fazer uma série de vídeos. O primeiro será com a base bíblica. O segundo vídeo eu vou responder com os padres da igreja, que os protestantes históricos, no caso luteranos, presbiterianos e até outras correntes protestantes hoje fazem uso dos padres da igreja, mostrando a virgindade perpétua também nos padres da igreja. E por fim, para fechar com a chave de ouro, o último vídeo será a virgindade perpétua de Maria, com as palavras dos próprios reformadores, com os próprios fundadores do protestantismo, tá? Então, vocês já viram no primeiro vídeo, esse é o segundo, vocês já viram no primeiro vídeo, eu lendo as teses do protestante Jackson, tá? E agora a gente passa a refutação. Bom, a doutrina da virgindade perpétua ela é preservada também pela Igreja Romana, né? Então, na verdade, muitos dogmas que os protestantes rejeitam é porque eles vêm na Igreja Romana, então eles pensam que a Igreja Romana inventou. Não, é tradição universal, né? Citando São Vicente de Lérins, do século IV, ele diz assim, que é católico aquilo que sempre foi crido por todos, em todos os lugares e em todos os tempos. A virgindade perpétua foi criada em todos os lugares, em todos os tempos, em todos os lugares e em todos os tempos e por todos. Os protestantes, eles argumentam a partir dos seguintes textos. Mateus 12. Se você tiver uma Bíblia, abra aí, capítulo 12, do versículo 46 a 50. Tá? Vamos lá. Ainda falava as Ainda falava as multidões, e eis que sua mãe e os seus irmãos estavam do lado de fora, procurando falar-lhe. Alguém lhe disse, eis que tua mãe e teus irmãos estão lá fora, procurando falar contigo. Aquele que lhe falou, Jesus respondeu, quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Mostrando com a mão seus discípulos, disse, eis minha mãe e meus irmãos. Também eles pegam, né, os textos paralelos de Marcos 3, de 31 a 35. Marcos 3, de 31 a 35. Chegam sua mãe e seus irmãos. Estando do lado de fora, eles o mandaram chamar. A multidão estava sentada em torno dele. Dizem-lhe, eis que tua mãe e teus irmãos estão lá fora, eles te procuram. Ele lhes responde, quem são minha mãe e meus irmãos? E percorrendo com o olhar os que estavam sentados em círculo à sua volta, disse, eis minha mãe e meus irmãos. Todo aquele que faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã, minha mãe. E por fim,
Vamos pegar o outro sinótico. Lucas 8, 19 a 21. A sua mãe e seus irmãos chegaram perto dele, mas não podiam abordá-lo por causa da multidão. Anunciaram-lhe: a tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem te ver. Ele lhes respondeu: a minha mãe e meus irmãos são os que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Então, a partir desses textos sinóticos de Mateus, Marcos e Lucas, os protestantes, eles concluem que, se está nos textos sinóticos dos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, então Jesus tinha irmãos, porque está lá dizendo isso. Porém, a primeira coisa, há que se entender que Jesus falava aramaico, que é uma língua semítica. É uma língua semítica. Essas línguas semíticas não têm uma palavra, digamos, sofisticada para primos, tios e tal. Então, o costume bíblico era chamar parentes, né, primos, tios, de irmãos, né, de irmãos, tá? Então, chamar de irmãos, que existiam irmãos, tal, não significa muita coisa. Na tradição ortodoxa e também na tradição romana, há duas explicações. Na Igreja Ortodoxa, acredita-se que esses chamados irmãos de Jesus eram meio-irmãos de Jesus por parte de José. Claro, José não é o pai natural de Cristo, mas ele foi o pai putativo, né? O pai adotivo de Jesus. Então, esses filhos, esses irmãos de Jesus, seriam mais velhos que o próprio Jesus, filhos de um primeiro casamento de São José. Grande parte da Igreja Ortodoxa crê nisso. Eu já, em minha opinião, fico mais com as evidências neotestamentárias de São Jerônimo. São Jerônimo também, este também ortodoxo, do século V, que refutou Euvídio, dizendo que esses irmãos de Jesus eram parentes. Aliás, uns deles filhos de uma outra Maria, que é a Maria de Clopas, tá? Maria de Clopas, né? Que é o Tiago e José, e que esse mesmo Tiago é filho de Alfeu, que talvez seja um outro nome para Clopas. E que esse Clopas pode ter sido ou irmão de São José, ou essa outra Maria, irmã da Virgem Maria. Tá? E então nós temos aí dois irmãos de Jesus, que é o Tiago, menor, né? Tiago menor, não filho de Zebedeu, e Judas. Vamos pegar Mateus capítulo 10. Mateus capítulo 10, versículo 2. Vamos lá. Eis o nome dos 12 apóstolos. O primeiro, Simão, a quem chamou Pedro e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Filipe, Bartolomeu, Tomé e Mateus, o coletor de impostos. Tiago, filho de Alfeu e Tadeu. Simão, o Zelote. E Judas Iscariotes, aquele mesmo que entregou. O Tadeu que fala aqui é o Judas, tá? Vamos lá.
Então temos aqui, né, o Tiago, ó, filho de Alfeu. No capítulo 13, no final do capítulo 13, vai dizer que eles são filhos, né, o Tiago e José. No final do capítulo 13, versículo 55, vou interrogar Jesus. Não é ele o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, Simão, José e Judas? Né? Então, ele aparece aqui, né? Os irmãos de Jesus. Tiago, José e Judas. O Tiago é o Tiago menor e o Judas provavelmente o Judas Tadeu. Né? E tem um José também que era irmão de Jesus aqui, né? Bom, aí o que acontece? Se a gente vai para o capítulo final, ou para os capítulos finais de São Mateus, a gente vê que aos pés da cruz, ou melhor, no sepultamento, ó, Mateus 27, 61, entretanto Maria de Magdala e a outra Maria estavam ali sentadas em frente ao sepulcro. E aí a gente vai para o Evangelho de Marcos, também lá nos capítulos finais. Capítulo 16, versículo 1 e seguintes. Capítulo 1, capítulo 16 de Marcos, só o versículo 1. Passado o sábado, Maria de Magdala, Maria, mãe de Tiago e Salomé. Então aqui não está falando que é Maria, mãe de Jesus. Essa é a mãe de Tiago, né? Do Tiago que é o Tiago de Alfeu. Essa Maria, Maria de Clopas. Maria, Tiago que aparece em outros versículos dos evangelhos. Tá? Então, provavelmente sim, essa Maria, ela também estava lá no Evangelho de João. Lá em João, capítulo 19, versículo 26, vinte e cinco, tá? 19 e 25. Perto da cruz de Jesus, permaneciam de pé sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria de Clopas. Essa que é a mãe, Maria de Clopas. Essa que é a mãe de Tiago, José e Judas. E Maria de Magdala. Então, essa é a mesma Maria que estava com Maria Madalena no sepulcro, que é a mãe de Tiago e José, né? Que é a mãe do Tiago, filho de Alfeu. Provavelmente Alfeu e Clopas eram as mesmas pessoas. Então, já se matou a charada aí, tá? Já se matou a charada aí. Outra coisa, os textos evangélicos nunca dizem que Maria teve outros filhos. Nunca disse isso. Nunca. A Virgem Maria, ela é chamada sempre de a mãe de Jesus. Nunca diz que a Virgem Maria é chamada a mãe de Tiago, de José, ou de Simão, ou de Judas. Nunca se diz que Jesus é um dos filhos de Maria,
mas que Jesus é o filho do carpinteiro e o filho de Maria, o filho. Então, a própria sociedade da Galileia via Jesus como filho único. Via Jesus como filho único. Então, Jesus é sempre identificado como o filho de Maria. Nunca como um dos filhos de Maria. Se assim fosse, eles iam dizer, né, que Jesus é um dos filhos de Maria. Mas não, ele é o filho de Maria. Bom, tem outras coisas também que eu tenho que falar nesse vídeo aqui, né? Muitas outras coisas. Bom, voltando lá em João 19, agora no versículo 26, Jesus diz assim, ele vem da sua mãe, ele fala assim, mulher, eis aí o teu filho, e fala para João, o discípulo amado, eis aí a tua mãe. E diz o texto, desde essa hora ele levou Maria para sua casa. Ora, se Maria tivesse outros filhos, como querem certos protestantes, como é que Jesus vai entregar sua mãe para um estranho? Pela lei judaica, se Maria tivesse outros filhos, era obrigação, até mandamento divino, honrar pai e mãe. É obrigação levar Maria para a casa de um de seus filhos. Se Jesus entregou sua mãe a João é porque ela não tinha outros filhos. Ela era viúva e seu filho único estava morrendo na ara da cruz. Tá? Então assim, e outra coisa, ela era viúva e sem filhos. Se ela não fosse viúva, ela tinha que ir para a casa de José. Se ela não foi para a casa de José, porque ela era viúva. Não foi para a casa de nenhum filho, porque não tinha filho. O único filho que cuidava dela era Jesus, que estava morrendo. Então, Jesus entregou sua mãe para o discípulo amado. Isso é claro e patente. Isso é claro e patente. Aí os protestantes, né, ainda querendo dar filhos à força à Virgem Maria, querendo tirar sua virgindade perpétua à força, que é uma blasfêmia e uma heresia, querendo violar a sempre virgem, é claro que não conseguem, mas querem violar com interpretações textuais. Lembrando que a Bíblia não foi escrita em português, mas em grego, e que Jesus falava aramaico e todo esse pensamento, essa forma de linguagem foi transportada assim para o grego. Então alguém pode falar, mas no grego tinha palavra lá que poderia definir parentes. Só que na Septuaginta, aliás, os apóstolos usavam a Septuaginta, o apóstolo Paulo usava a Septuaginta, e o próprio Mateus usou a Septuaginta ao falar, né, relembrando a profecia de Isaías, né, eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho. Isaías 7,14. Que no hebraico, né, colocaram lá a alma, que é uma jovem, que isso daí já não, né, não sabemos se os maçoritas mudaram ou não. Mas a Septuaginta, que é a versão inspirada por Deus para a Igreja Ortodoxa, e até porque os apóstolos da Septuaginta está Parthenos, que é virgem, tá? Bom, que foi usado isso. E que em Lucas, quando o arcanjo Gabriel vai saudá-la, ele diz: salve, cheia de graça, o Senhor é contigo. Né? Eis que darás à luz um filho e tal, tal. E ela pergunta para o anjo. Ela estava noiva, comprometida com José. Né? Noiva de José. Então ela fala assim:
Então ela fala assim, como se fará isso, pois não tenho relação com o homem, né? Pois não conheço o homem, né? A palavra conheço, nesse sentido bíblico, significa relações carnais. Ora, se ela estava noiva, né? Se ela estava noiva de José, pelo pensamento lógico, e usando a lógica protestante, se ela estava noiva, é claro que ela, casando, ia ter relações maritais. Mas se ela faz essa pergunta ao anjo, como se fará isso, o anjo ia falar, olha, você já está noiva, né? Na lei judaica, um noivo já podia, né, ter relações até com a sua noiva. Tal. Você já está noiva. Então, quer dizer, qualquer menina da tua idade sabe como é que é. Então, assim, a gente só tem aí duas alternativas. E não tem como fugir delas. Ou a Virgem Maria é uma estúpida, uma louca, uma idiota, né? Tipo, todas as meninas da tua idade sabem como é que uma criança nasce. O anjo deveria ter dito isso. Ou a única alternativa é que Maria fez um voto a Deus. E aí ela fala, e José, claro, sendo um homem justo, como diz o Evangelho, não queria que ela quebrasse o voto. José é bem mais velho do que ela. Não queria que ela quebrasse o voto. Então José respeitou. Porque o fato de ela falar para o anjo, como se fará isso, quando não conheço o homem, já indica que ela queria permanecer virgem. Porque é claro que ela sabia, como toda garota judaica sabia, como é que nasce uma criança, como é que vem uma criança ao mundo. Então o anjo já falou para ela, eis que o Espírito Santo descerá sobre ti, te cobrirá com a sua sombra. E ela, né, disse, faça-se em mim a vontade. Eis aqui a tua serva, Senhor, faça em mim segundo a tua palavra. E aí veio a encarnação do verbo. Então esse texto de Lucas já mostra que ela queria preservar a sua virgindade. Mas aí os protestantes, né, pegam lá o Evangelho de Mateus, né, e dizem assim, né, Mateus capítulo 1, tá? Vou abrir aqui a Bíblia. Mateus capítulo 1. Um momento, eu estou com um exemplar grande da Bíblia, que é a Tebe. E a folha de seda atrapalha um pouco, né, na hora de manipular. Mas vamos lá. E tá lá, né, no versículo 25 do capítulo 1 do Evangelho de São Mateus. Mas não a conheceu até quando ela deu à luz um filho, ao qual ela deu o nome de Jesus. Então, mas não conheceu até quando ela deu à luz um filho. Se a gente for seguir essa ótica protestante, né, diz que José não a conheceu, não teve relações com a Virgem até que ela deu à luz. Quer dizer que, se for pelo pensamento protestante, quer dizer, só foi a Virgem dar à luz, José já caiu em cima dela. Se a gente for interpretar literalmente, é isso que está aqui. Ó, mas não a conheceu até que ela deu à luz um filho. Ele deu à luz um filho, já foi para a cama. Né? Se os protestantes dizem que isso aqui é sinal, é evidência de que houve, então eu tenho que interpretar desse jeito, né? José estava já na seca, só esperou nascer Jesus, já foi para a cama. Fazer filhinhos na mãe de Deus. Segundo a ótica protestante, é evidente. Mas isso aqui é um hebraísmo, tá? Isso aqui é um hebraísmo, muitos hebraísmos. Que eu vou mostrar que isso não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Isso aqui não é evidência que ele teve outros filhos. É o hebraísmo que percorre a Bíblia do Gênesis ao Apocalipse. Tá? Então, vamos pegar o Salmo 110, versículo 1. Salmo 110, versículo 1.
tá? Quem tem a Bíblia, por favor, tá? Por favor, me acompanhe. Salmo 110. Versículo 1. Oráculo do Senhor ao meu Senhor. Senta-te à minha direita, até que eu faça dos teus inimigos escabelos dos teus pés. Senta-te à minha direita, até que eu faça dos teus inimigos escabelo dos teus pés. Quer dizer, quando os inimigos de Cristo forem feitos de escabelo, Jesus passará a se sentar à esquerda de Deus? É isso? Agora, pegue também aí, continue com a sua Bíblia. Pegue 2 Samuel. Segundo livro de Samuel, vamos lá. Segundo livro de Samuel, aliás, né? Segundo livro de Samuel, capítulo 6, versículo 36. Segundo livro de Samuel, capítulo 6, versículo 36. Vamos lá. Me enganei, versículo 23. Me enganei, mil perdões. Segundo livro de Samuel, capítulo 6, versículo 23. E Micol, filha de Saul, não teve filho até o dia da sua morte. Segundo livro de Samuel, capítulo 6. Perdão. Segundo livro de Samuel, capítulo 6, versículo 23. 23. E Micol, filha de Saul, não teve filho até o dia da sua morte. E Micol, filha de Saul, não teve filho até o dia de sua morte. Quer dizer que depois da morte, no além-túmulo, Micol teve filhos? Teve filhos? É isso? Porque se conclui que José não teve relações com Maria até que ela deu à luz a Jesus, se conclui que José teve relações, por que não devemos concluir, a partir do texto que Micol não teve filhos até a sua morte, que depois da morte ela teve vários filhos, que ela se tornou fértil post-mortem? E que quando Deus Pai pôr os inimigos aos cabelos do pé de Jesus, que está sentado à direita do Pai, até que ponha seus inimigos como os cabelos dos seus pés. Depois que os inimigos virarem esse cabelo dos pés de Jesus, ele vai para a esquerda. É isso? Bom, ainda vamos pegar o Evangelho de Mateus, capítulo 28. Mateus 28. Mateus 28, 20. Mateus 28, 20. Segunda parte do versículo 20. Quanto a mim, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos tempos. Quer dizer que Jesus ele está com a igreja todos os dias, até a consumação dos tempos. Quer dizer que depois da consumação dos tempos, do fim do mundo, Jesus não estará mais com a sua igreja, com seus apóstolos e discípulos? É isso? Que só vai estar conosco até o fim do mundo? Depois ele vai sumir? Quem conclui isso? Né? Que pessoa, dentro dos limites da racionalidade humana, que pessoa dentro da sanidade mental vai concluir que Jesus só vai estar conosco até o fim do mundo, depois ele vai sumir? Qual pessoa que em sã consciência vai dizer isso? Eu disse em sã consciência, né? Porque tem muita gente maluca que pode dizer o contrário, né? Gente que se tornou maluca de tanto ler a Bíblia fazendo livre exame. De procurar lógica dentro da própria Bíblia, sem
um intérprete legítimo. O intérprete legítimo da Bíblia é a igreja. Sem igreja não existe interpretação legítima da Bíblia. Quer gostem, quer desgostem. Mas ainda assim, os protestantes, incansáveis na sua tarefa de querer destruir a virgindade perpétua, eles ainda apelam, dizendo que Maria, está no Evangelho de Lucas, ela deu à luz ao seu filho primogênito. Acontece que também isso é um hebraísmo, porque lá no livro do Êxodo diz que primogênito é aquele que abre o ventre materno, né? É aquele que abre o ventre materno. Inclusive no Egito, uma judia, me perdoem pelo barulho aí, foi pego de surpreso, mas me perdoem aí pelo barulho, que não é minha culpa. Então, no Egito foi encontrado um sarcófago de uma judia chamada Arsinoé, dizendo que ela morreu depois do parto do seu filho primogênito. Depois eu vou deixar descrito na descrição do vídeo sobre a Arsinoé, tá? Sobre a Arsinoé, que era uma judia. Então assim, a Arsinoé, ela morreu nas dores de parto do seu primeiro filho. Quer dizer que depois da sua morte, a Arsinoé teve outros filhos? Não está aí respondido sobre a virgindade perpétua de Maria. Nada no Novo Testamento, nada nos Evangelhos nos faz crer que Maria teve outros filhos. Pelo contrário, o Novo Testamento, os Evangelhos fazem crer que realmente ela era virgem antes, durante e após o parto. Tá? É isso que o Evangelho nos faz crer. Seja porque Jesus entregou ela a João, fazendo de João um novo filho, substituto de Jesus. Seja porque ela fez um voto de não querer pular. E pela resposta do anjo que ela ia ter um filho por obra do Espírito Santo. Como é que alguém que recebe o Espírito Santo e depois fica com fogo dispensando o Espírito Santo para ter outros filhos? Não basta o Filho de Deus para Maria? Isso é até uma blasfêmia contra o próprio Cristo. Então, está aí respondido. Esse é o primeiro vídeo resposta. Tem um primeiro vídeo anterior, que é o que eu li, a mensagem do Sr. Jackson, preparando essa resposta. Então, o segundo vídeo eu vou mostrar a virgindade perpétua nos padres da igreja, para finalizar com os mestres da Reforma Protestante, que também aceitavam a virgindade perpétua de Maria. Se vocês gostaram do vídeo, deixe um like. Isso é muito importante para o crescimento do canal. Se você quer que esse vídeo chegue a outras pessoas, clica, dá um joinha, é importante. Se é a primeira vez que você apareceu aqui, gostou do canal, se inscreve no canal, aperta o sino de notificações para mais vídeos como este aqui, compartilhe este vídeo em suas redes sociais e que Deus te abençoe, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, agora e sempre, e pelos séculos dos séculos. Amém.